Você falando da proposta, eu posso entrar. Depressão e seus sintomas, como lidar? Boa tarde, eu sou o Sidney, psicanalista. Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso a gente estar aqui hoje, né, podendo conversar um pouquinho com vocês. Meu nome é Dayana, sou psicóloga, nós somos casados. E a gente está vindo aqui hoje, né, para fazer uma série, na verdade, de 4 vídeos que a gente fez em parceria com o Padre Edson, para estar falando de alguns temas que a gente tem observado na clínica, observado, né, nos meios sociais, a respeito de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, luto. Então são temas de espiritualidade, vai ser o último tema, né, e medicalização. São temas, acho que muito relevantes, né, para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação técnica também, para estar conhecendo, partilhando com seus amigos, né, com seus parentes, dentro desse momento de isolamento. E o tema que a gente vai falar de hoje é depressão. O que é depressão? Qual a ideia que você tem de depressão? Muitas vezes a gente vê uma pessoa triste e comumente as pessoas podem achar que ela já está numa depressão, ou que você já está numa depressão. Não, a tristeza faz parte da estrutura do ser humano. A gente não se alegra quando se perde alguma coisa de valor. A gente se entristece, principalmente quando é pessoa. Agora, a depressão é aquela atitude onde a pessoa, quando perdeu alguém ou perdeu algo, por exemplo, até mesmo um emprego, por exemplo, a pessoa entra no estado de não quer mais saber de nada, não consegue dormir mais, não tem gosto mais para nada, nada tem valor. A pessoa se isola de tudo, ela fica no seu mundo. E além desses sintomas, assim, o que a gente acha que é tão importante para a gente estar trazendo tudo isso, né? O Brasil é o segundo país com mais casos de depressão no mundo. Então, se a gente for ter uma noção em porcentagem, 6% da população brasileira, isso é um dado um pouco mais antigo, acredito que isso deve ter aumentado um pouco, são pessoas depressivas. Então, pensa, de 100 pessoas, 100 podem ter um quadro depressivo. Então, o quanto antes a gente ouvia, depressão é uma frescura, né? Isso passa, é tristeza, é falta de ter o que fazer. E não, é uma doença de uma ordem mental, né? Assim como a gente está com problema cardíaco, a gente procura um cardiologista, a gente está com um problema de estômago, a gente vai num gastro. E assim, quando a gente começa a sentir essa tristeza, essa angústia, que a gente já não consegue falar mais sobre, a gente só quer ficar quietinho no nosso canto, é a nossa mente que está sofrendo como um órgão, né? Que produz hormônios, produz sensações e faz com que a gente não consiga definir o que é aquilo que a gente está sentindo. Isso é a depressão. E é tão importante a gente trabalhar esse tema, porque já antes, como ela apontou, a Organização Mundial da Saúde já previa o crescimento da depressão. Agora, com o momento atual da pandemia, isso teve um estouro muito grande. As pessoas se apresentam com muito mais depressão, com muito mais esse estado de tristeza, por que não dizer tristeza da alma. Por isso, a importância da gente saber o que está acontecendo comigo que estou tão triste. Por que essa tristeza está perdurando? Por que essa tristeza continua? O que está acontecendo, seja comigo, ou seja com alguém que convive comigo, que eu percebo que está numa tristeza contínua, sem gosto por nada, sem gosto pela vida, né? Como a gente já apontou antes. E uma das coisas para se observar também é que a depressão ela não é característica só do adulto, né? As crianças também podem apresentar quadros de depressão, às vezes com um pouco de diferença, que o senso comum tende a associar a depressão a um embotamento, a uma tristeza, né? Alguma coisa mais fechada. E na criança ela pode vir com uma ansiedade, né? Com sintoma de ansiedade, uma agressividade às vezes, uma hiperatividade além daquilo que era habitual. Então é importante a gente estar atento também em crianças e em adolescentes para estar observando alguns fatores, né? E fora isso, dentro das questões mais emocionais que a gente já citou aqui, outra coisa importante para se falar, né? A depressão ela também acaba alterando, por ser uma descarga hormonal, problemas com relação ao sono, né? A pessoa pode ter ou sensações de insônia, não conseguir dormir, dormia bem, passa a não dormir direito. Ela passa também ou a dormir demais, né? Tem pessoas que têm essa hiperinsônia, dorme bastante, várias horas, tem que estar sempre com aquele cansaço. E também alterações na parte de alimentação. Quando começa a estar comendo em excesso, ganho de peso,
ou outras pessoas também passam a comer menos. Então também são sintomas físicos, né, que a gente pode observar. Se isso perdura por pelo menos seguidos, né, esse embotamento afetivo, essa tristeza e esses sintomas físicos por mais de 3 semanas, assim, e sem parar, sem pausas, já é um indício de algum quadro depressivo, né? E a gente também aponta, né, que a gente tem observado bastante isso nos nossos casos, né? Às vezes as pessoas demoram tanto para buscar uma ajuda, ou profissional, familiar, tentar ir trabalhando isso, que a gente percebe uma ideação suicida. E aí, quando chega nesse estágio, é um ponto de muita atenção, né? Porque as pessoas começam a pensar sobre morte com mais frequência, né? Causa aquela angústia até imaginar como fariam isso. Então, é um quadro de ideação suicida que, dentro de uma depressão mais grave, isso pode acontecer. E normalmente, quando a pessoa entra nesse estado, é porque ela, já falamos antes, perdeu alguma coisa ou alguém. Então, ela é exigida a tomar uma posição diante dessa perda. Essa exigência, ela vai tocar o eu da pessoa. Então, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que fazer uma escolha, ela tem que reinventar. E isso é um desafio não pequeno, um desafio muito grande, né? Por exemplo, no mundo que nós vivemos hoje, onde o corpo é importante, né? Você precisa ter um corpo bonito, você precisa ter um corpo padrão. Então as pessoas ficam cada vez mais voltadas para si e tendo que mostrar para o outro o que ela é. E quando você perde, por exemplo, a saúde, né? Você perde a saúde, estamos vivendo esse tempo, né? Você perdendo isso e não sabendo como lidar com a sua perda da saúde, porque você deu tanta importância ao corpo, além daquilo que é normal, como o sistema capitalista exige, né? Que você tem que ter um corpo bonito. Você tem um corpo bonito, você vai lá e tem que comprar as coisas, tem que consumir, você tem que comprar, por exemplo, algum remédio que te faz ficar muito forte, tem que ir para a academia. Ir à academia, praticar esportes são coisas importantes, mas o grande problema é que estamos vivendo num tempo onde só o que é material é importante. Isso a gente percebe, mas agora que isso não é tão verdade assim, não é? Temos outros valores que são importantes para a nossa vida, principalmente a nossa saúde mental. E assim, se a gente for falar de uma maneira agora bem geral para a gente sintetizar tudo isso que a gente está falando, né, de tristeza, sentimento de inutilidade, essas alterações aí de sono, de alimentação, uma outra coisa que vocês podem observar é um sentimento de culpa, né? A depressão ela sempre tem um fundo emocional da culpa. Culpa por alguma coisa que muitas vezes ela não sabe nem nomear, né? E a culpa, por isso que a gente fala que a depressão é a doença do passado, né? O estresse a gente fala que é a doença do presente e a ansiedade é a doença do futuro. Então a depressão ela está relacionada muito ao passado, né? Como o Sidney falou, às vezes alguma coisa que ela perdeu, que ficou lá e sentiu que não aproveitou, né? Alguma coisa que ela poderia ter feito diferente e vem remoendo essa culpa, mas muitas vezes ela não consegue identificar o que é isso, né? Então é uma outra coisa para vocês assim irem pensando, irem amadurecendo com relação àquilo que vocês sentem e o que percebem à volta. Né? Como a gente pode lidar com isso, né? Se você sente que está nessa atitude, nesse estado de depressão, você percebe que alguém está, como é que a gente pode lidar com isso? Quais seriam os possíveis conselhos, quais seriam as possíveis atitudes, né? Comportamento, né? Um comportamento muito importante, e a gente poderia dizer que isso é uma condição sem a qual a gente não consegue, é você falar. Se existe a atitude, a pior atitude que a pessoa toma diante de uma situação de tristeza é se calar, é não querer partilhar aquele sentimento com alguém. É claro que às vezes tem sentimentos que são tão íntimos que a gente não quer falar com qualquer pessoa, verdade, mas é preciso a gente pôr para fora, é preciso a gente elaborar isso. Eu me lembro que uma vez, num curso de formação humana, o professor disse, olha, conte a sua história para você mesmo. Já é alguma coisa, né? Você falar para você mesmo como seria escrever, né? Escrever o que você está sentindo, mas o melhor é falar com alguém, dizer o que você está passando, não ficar quieto, não ficar curtindo aquilo, porque quando você curte o sofrimento é como se você represasse a água.
Imagine, você vai represando a água, ela enche, você represa, ela enche, vai chegar uma hora que vai transbordar. O sofrimento da nossa psique, em grego é alma, é a mesma coisa. Se você guarda aquilo, vai guardando, um dia vai se manifestar de alguma forma. Pode ser em alguma doença, pode ser em algum descontrole emocional, né, um estado de ira e assim por diante. Por isso, uma das primeiras coisas é falar sobre o que você está passando. Se puder com um profissional, claro, melhor ainda. Além dessa dica, né, do falar, do se comunicar, né, se a gente pensar que um bebê inicialmente, quando vem à vida, ele só chora, né, porque ele não tem a capacidade de falar, de simbolizar aquilo que ele está sentindo. Então, uma forma de expressar a dor é o choro, né, e só quando a gente vai amadurecendo, que os pais vão permitindo a gente falar, a gente conversar, a gente consegue expressar o que a gente sente. E expressando o que a gente sente, a gente inibe com que esse sofrimento, com que essa angústia, com essa irritação vá para os nossos órgãos, né? Que a gente começa a sentir aquela dor de estômago, tem pessoas que vão sentir dores de cabeça. Então, quanto à fala é essencial. Além da fala, uma coisa que é importante também, a gente está comentando aqui, é a prática de atividade física, né? Eu sei que nesse tempo de pandemia fica mais difícil, as pessoas estão acostumadas a ir à academia, fazer alguma coisa, mas o que você conseguiria fazer dentro de casa? Alguma aula teórica? O YouTube está cheio de vídeos aí que possibilitam as pessoas fazer. Não é só pela questão física, é pela questão mental também. O que acontece? Na atividade física, a gente libera um hormônio, que as pessoas chamam de noradrenalina, né? E o que acontece com esse hormônio? Ele gera sensações de bem-estar no corpo. Né? Então, tudo que a depressão faz é inibir esses neurotransmissores que geram essa sensação de bem-estar. Então, com a atividade física, isso passa a ser produzido. É claro que, se isso perdurar por muito tempo, só a prática de atividade física, só dormir bem, só uma boa alimentação, tem outras alimentações também que ajudam, né, que são ricas em brócolis, por exemplo, grão de bico, em sabinoses, né, que são muito boas para esses casos também, mas chega um ponto que às vezes só isso, né, uma coisa mais natural, mais homeopática, assim, não faz tanto efeito. Aí é necessário entrar, claro, com um psiquiatra, no caso, né, para uma medicação para regular esse hormônio, né, mas lembrando que isso vai tratar o problema em si, o sintoma que a depressão causa em você. Mas o que está gerando isso, qual o fator emocional que deu esse gatilho, né? Isso o remédio não trata. Aí é onde entra o apoio profissional do ponto de vista psicológico, para estar ajudando você a identificar isso. Porque o profissional, como ela disse, para a gente ter uma ideia, ele vai ajudar a pessoa em questão a trabalhar a causa, né? O que ocasionou aquele estado da pessoa. Porque quando você entra numa tristeza profunda, porque essa tristeza profunda é o sintoma da forma como você vê o mundo, né? A forma como você lida com as coisas, como você aprendeu a lidar. Se existe algo também importante, que a gente não pode esquecer, que são os valores que a gente tem na nossa vida. Um deles é a espiritualidade, né? A espiritualidade é muito importante também para quem a tem, mantê-la, não é? Cultivá-la. É algo que a gente não pode deixar de lado, já que para a pessoa é um valor. E fora essas, para fechar, acho que um pouco, né, para a gente não estourar muito tempo também, é importante a gente pensar na questão da família, né? Famílias, vocês estão cada vez mais juntos, a gente tinha tanto desejo de estar em casa e hoje as pessoas estão sendo, entre aspas, obrigadas a estar mais em casa, né, com a família, tudo. Percebam algumas mudanças de comportamento, né, fiquem atentos um ao outro. Vocês, como estando mais próximos, são os primeiros a poder sentir isso, acolher se perceber alguma coisa diferente, né. E a gente também aqui, né, dando esse suporte na paróquia, a gente fica à disposição, né, de qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês tenham dúvida do que a gente falou, né, não está sendo ao vivo, mas se vocês quiserem colocar depois alguma coisa, fazer algum comentário, alguma sugestão, né, coloquem depois para que a gente possa estar fazendo essa troca, né, podendo contribuir da maneira que a gente pode com um pouco do nosso conhecimento. Então a gente quer agradecer ao Padre que abriu esse espaço para a gente partilhar os nossos conhecimentos. Nós queremos agradecer ao pessoal aqui que está ajudando aqui na gravação, o Miquel e o Caio. Queremos agradecer a atenção de vocês aí, esse tempo aí colocado para nos assistir e escutar. E a gente vai estar, de fato, como a Daiana disse, à disposição de vocês, aquilo que vocês precisarem, a gente puder colaborar com a nossa orientação. Mas virão mais vídeos com outros temas também importantes aí para todos nós. Muito obrigado.
boa tarde, uma boa semana para todos vocês. Boa tarde, pessoal.